a gente tem muitas vertentes, né, do feminismo. Eu sou feminista popular, ou feminista emancipacionista, como a gente chama, né? É uma vertente do feminismo que pensa principalmente na mudança da nossa sociedade. Então, assim, o feminismo popular, o feminismo emancipacionista, né, a palavra já diz, pensa na emancipação das mulheres, obviamente na emancipação do povo brasileiro como um todo. Então, é um feminismo que olha para a classe trabalhadora, que pensa em como melhorar a educação, em como nós devemos pensar no avanço como um todo. Porque, olha, o nosso interesse é avançar o Brasil. Se as mulheres são a maior parte da população brasileira, então nós precisamos pensar as políticas públicas a partir das mulheres. Porque se o Brasil for um país bom para as mulheres, ele vai ser bom para todo mundo. Certo? Então, a gente pensa na emancipação do povo a partir da luta feminista, né? Por mais direitos, por mais direito à vida, por mais trabalho digno, por mais acesso à educação. Então, essa é o viés, né? É um feminismo que pensa no Brasil como um todo, inclusive. Nós acreditamos que, a partir das mulheres, a gente pode ter, inclusive, né, a emancipação dos homens brasileiros, né? Você acredita que faz parte do movimento feminista não sei se o nome é esse, um radicalismo, vou tentar me expressar, um radicalismo para a mulher? Por exemplo, se você é feminista, você deve votar em mulheres. Você deve, se você tem, sei lá, se você tem uma vaga de emprego na tua empresa, você deve tentar contratar mais mulheres. Você acha que isso tem a ver ou não? Porque eu digo assim, algumas pessoas, inclusive mulheres, que têm um viés antifeminista, elas não concordam com o feminismo, já vamos falar sobre isso. Uma das coisas que elas falam é o seguinte, beleza, a mulher quer a tal da emancipação, tem muito machismo, não sei o que, não sei o que. Aí você olha lá, as mulheres estão votando nos homens, as mulheres estão contratando homens. Por que existe isso? Eu acho que elas distorcem. Acho que a gente tem uma distorção do que é feminismo. Porque assim como a política brasileira se tem partido, qualquer movimento social também se organiza em vertente. Nós temos as feministas radicais, nós temos as feministas populares, como eu sou, por exemplo, que pauta, né, uma coisa mais ampla, inclusive a própria emancipação dos homens, como estava dizendo, mais direito para os homens trabalhadores, principalmente, né, com esse recorte de gênero, raça e classe, porque nós precisamos pensar nesse sentido. Então, eu acho que hoje se distorce. Por exemplo, na minha visão, Rosana, você é feminista, isso quer dizer que você votaria numa figura como a Damares, por exemplo? Não. Porque hoje se tem mulheres na política brasileira que, infelizmente, não defendem o próprio interesse das mulheres. Né? Então, assim, ser feminista não quer dizer que eu vou votar, por exemplo, contra o meu povo. Principalmente na vertente que faço parte. Quando se pensa, né, a melhoria da vida do povo brasileiro a partir da luta das mulheres, eu não posso votar numa mulher, por exemplo, que vai contra os direitos trabalhistas no Congresso Nacional. Eu não posso votar numa mulher, por exemplo, que diz, né, que nós precisamos ou que voltar para a cozinha, ou nesse sentido, né, de que a mulher precisa ser submissa aos homens e tudo isso. Né? Inclusive, é uma própria mistura da religião, que é uma escolha individual de cada um, com a política brasileira, o que é um absurdo, na minha opinião. Então, assim, isso não quer dizer que eu vou votar em todas as mulheres, fechar os olhos, é isso, a mulher está do meu lado. Porque, infelizmente, não é assim. Você tem percebido que existem essas correntes, mulheres que misturam a religião, misturam seus... porque, assim... as pessoas que estão ali no Congresso, ou na presidência, o que quer que seja, tem um escrutínio popular, tem um voto popular. Então, às vezes, por exemplo, talvez você esteja falando do pessoal mais conservador. Os conservadores votam em candidatos conservadores, porque eles acreditam que é o melhor, etc, etc. Assim como você também deve dar preferência para candidatas feministas. Né? Enfim, eu vejo que, às vezes, existe uma certa rusga ou guerra desnecessária. Eu acho que, por exemplo, eu acredito que as mulheres antifeministas que estão no Congresso ou nas câmaras municipais e estaduais, elas também defendem mulheres, entende? Mesmo sendo antifeministas, porque elas acreditam que o feminismo não as protege. Já outras, e uma das queixas dela também, de pessoas que vieram aqui ao podcast, é o seguinte, mas aí a gente, quando tem uma mulher que não é feminista, que sofre algum tipo de problema, algum tipo de machismo, uma coisa nesse sentido, uma agressão, as feministas não as defendem porque ela não defende muito o que a gente gosta, entendeu? O que a gente prega. Você acha que está faltando isso? Por exemplo, deveria ser uma coisa mais... As feministas têm que proteger as mulheres independente da vertente delas? O que você acha? Olha, essa é a minha defesa. Essa é a nossa defesa. A minha vertente do feminismo é o seguinte, é pela nossa vida. É obviamente que se a minha vizinha que está sendo agredida pelo marido, mas a minha vizinha votou em outro candidato, é óbvio que eu vou denunciar igual e vou lutar pela vida dela igual. Né? A gente estava falando sobre voto. Eu não voto, voto porque é mulher...
eu não sei se defende os mesmos interesses que eu. Eu voto se for mulher que defende, né, por exemplo, o combate à fome, a defesa da educação, que tem os mesmos ideais que eu, né? Então, assim, eu não votaria, por exemplo, na Damares, porque eu acho que ela defende algo contrário da defesa das mulheres, a minha opinião. Mas eu não defendo, por exemplo, que a Damares tenha que apanhar. Ou que a Damares tenha que receber menos por fazer o mesmo papel que um homem, né? Ou que a Damares tenha que sofrer assédio de forma alguma. A nossa luta é pela vida de todas as mulheres. Agora, eu não dou o meu voto e nem concordo politicamente. Então, assim, não são todas as mulheres que me representam. Mas a minha vertente do feminismo, o feminismo popular e emancipacionista, obviamente, pensa na emancipação das mulheres, obviamente também de todo o povo brasileiro, a partir da defesa das nossas vidas. Então, independente de se concordo ou não comigo, eu jamais, né, fecharei os olhos para a desigualdade, para o assédio, para a violência que nós vemos todos os dias, só porque é uma mulher que discorda comigo. Eu luto pela vida dela também. Mas não daria o meu voto, por exemplo. Então, eu acho que isso tem uma visão ampla, o feminismo, tá? Mas como eu disse, nós temos tantas vertentes, nós somos tão diferentes. É como se falasse, por exemplo, que a esquerda é toda igual, ou a direita é toda igual. Eu acabei de citar o PSDB, você falou, mas eles falam que eles têm diferença. Nós também, da esquerda, nós temos muitas diferenças entre um partido e o outro. Então, assim, eu acho que deve-se ter uma diferença também de todas as vertentes. Acho que juntar tudo, dizer Será que o extremismo é o grande problema dos dois lados? Eu acho que é. Porque eu acho que o extremismo, o extremismo é um agressor. Eu não imagino você... Não imagino, nunca vi, não imagino. Agredir alguém ou verbalmente nas redes sociais. Essa pessoa é um parará, porque... Tipo, eu não vejo essa violência em você. Agora, nós vemos, tem print, tem coisa, violência dos dois lados. Gente tacando pedra mesmo, ofendendo mesmo, porque a pessoa pensa diferente. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que isso é um momento tão difícil que a gente está vivendo. Essa questão da polarização, essa falta de debate. Tem muitas coisas minhas, né, em debate, porque eu sempre me coloco à disposição de conversar com quem concorda comigo, mas principalmente com quem discorda, porque eu acho que na discordância a gente sempre acha saídas. Eu tive um debate num podcast com outro jovem negro de direita, eu esqueci o nome dele agora, mas a gente estava falando disso e a gente começou um assunto sobre como a gente tem dificuldade de dialogar muitas vezes com a população periférica. E a partir dali, tanto eu quanto ele tivemos outros desafios de comunicação com o nosso próprio povo. Então, assim, eu discordo, obviamente, que eu não sento ao lado de quem, né, se diz a favor, por exemplo, da ditadura militar, ou o debate de defendo que você morrou, as pessoas mais absurdas, assim, que eu disse, né, que essa extrema-direita, na minha opinião, que flerta ali com regimes absurdos. Mas o debate saudável sobre política, ele precisa ser valorizado no nosso país. A gente precisa pensar na amplitude, nas diferenças, em como a gente pode debater, porque, assim, nós vivemos um país democrático, né? Então, é necessário que se defenda a democracia nesse sentido da sua liberdade também de ter opinião. De expressão. Então, eu jamais, né, ia agredir alguém nesse sentido. E eu acho que essa deve ser a nossa defesa, né? De que nós precisamos ter a capacidade de diálogo, de debater e tudo mais. Porque, olha, eu sou extrema. Eu sou extremista. Você é extremista? Isso é uma novidade pra mim. Eu sou extremista na luta... Eu acho luta... você extremamente calma. Eu sou extremista, eu sou extrema, né? Na luta contra a fome. Sim. Eu sou extrema na luta contra a violência contra as mulheres. Eu sou extrema na luta antirracista. Eu sou extrema na luta pela vida. Essas coisas são inegociáveis pra mim. Agora, o debate saudável é necessário sempre no nosso país. Nós não podemos cair na mesma falácia de que nós não aturamos ideias divergentes, que nós precisamos matar outras pessoas. Essa não é a nossa defesa. Inclusive porque sempre fomos nós que lutamos pela vida. Então, é importante que a gente também tenha essa defesa da democracia no nosso país. É óbvio que eu não sento ao lado de quem defende a morte do meu povo ou, né, esses absurdos que a gente estava falando. Mas se você pensa diferente de mim, eu sempre estarei à disposição para conversar com você saudável. Porque eu acho que é isso que nós precisamos defender. O país, né, gente? Precisa voltar a ter naturalidade no debate. É verdade, quantas famílias a coisa tá muito se romperam inflamada nas eleições. É assim, não é isso que nós defendemos.